Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa da GEPAM, Gestão Pública em Foco. Por que o e-social na administração pública deixou de ser um sistema do RH e se tornou uma questão de gestão, conformidade e também risco institucional que exige a integração entre departamento de pessoal, RH, contabilidade, jurídico, previdência, a parte fiscal e o controle interno? Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar com o professor Domingos Vasco sobre o tema o sistema do e-social para a administração pública, os fundamentos, as atualizações e boas práticas. Fica comigo. Esse é o programa Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado para falar de temas que interessam de verdade a quem está no dia a dia da administração pública. Para isso, hoje eu trouxe um convidado muito especial, o professor Domingos Vasco. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Eu queria fazer uma breve apresentação, o currículo do professor é muito extenso, mas bem rapidinho. O Domingos Vasco, ele é advogado, especialista em direito trabalhista e previdenciário, com pós-graduação em direito previdenciário pelo EPDS, foi por mais de 20 anos consultor jurídico da IOB, com ampla experiência em cursos e treinamentos, inclusive em company, além de ter integrado o Conselho Técnico de Obra Coletiva da área e ser autor do livro INSS na Construção Civil. Atualmente, o professor atua como instrutor para os setores públicos e privados em todo o Brasil, por meio de diversas instituições. Então, o professor é um professor da GEPAM. Vamos lá, querendo também deixar um aviso aqui que o professor vai estar com a GEPAM no dia 26 de março. O professor vai dar um curso das 9 às 12 e das 14 às 17, falando sobre o sistema e-social. Então, dia 26 de março, anote aí. Bom, falando um pouquinho sobre o e-social, né? É, hoje a gente vê que uma mensagem central ela não é mais só um sistema de RH, né? O e-social ele se tornou um tema de gestão, de conformidade e também de risco institucional, porque tornou um tema de gestão, integra rotinas e assim por diante. Além disso, o e-social ele não elimina automaticamente todas as obrigações, né, remanescentes e integrações que precisam ser acompanhadas. Então, eu vou deixar esse assunto para o professor, que é o mestre no assunto, e eu queria começar, professor. Tem gente que pensa, olha, mas escuta, não é só mais um sistema de RH? Só que o e-social mexe com tudo, na verdade, né? E quando dá problema, não é só erro de envio, ele vira dor de cabeça de gestão. Então, explica para nós o que é o e-social no setor público e por que ele virou um tema de gestão de risco e conformidade. Ô, Toninho, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e também de compartilhar um pouco do meu conhecimento com relação é, a esse sistema que é muito importante. Eu aqui não vou me restringir tão somente à área pública, mas eu vou falar que ele é uma obrigação para todas as empresas. Então, setor público e setor privado. Mas como o nosso objetivo é do setor público, eu vejo que o e-social para o setor público ele é muito mais abrangente. Eu sempre comparo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que o setor privado ele é simples. Eu vou lá, contrato um seletista, eu tenho um regime geral da Previdência Social, ele vai ser meu empregado, ele vai ser um prestador de serviço como um autônomo, eu aplico a lei do regime geral da Previdência Social, do custeio, aplico a CLT, pronto, acabou.
Mas no tocante ao sistema do e-social, que é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, é muito mais difícil para a área pública. A área pública, para contratar, ela não é pode ter um seletista, pode ter um estatutário. Então, eu, que sou responsável pela sua contratação, já tenho que saber qual o regime jurídico adotado. Ele vai ser um seletista? Ele vai ser um estatutário? Além disso, eu, do setor público, eu tenho que saber, eu posso contratar como temporário? Tem legislação específica? O município criou uma legislação para que eu aplique a ele as regras do trabalho temporário, segundo a Constituição Segura? Ele vai aparecer aqui regime, ele é regime geral, ele é regime público, ele é regime próprio da Previdência Social. Então, para a pessoa que que ficou incumbido de fazer esta informação, ele tem que ter esse conhecimento mais amplo do que uma empresa do setor privado. Ele tem que verificar a legislação no tocante à contratação, no tocante ao regime jurídico, e aí também ele tem que verificar o que ele tem dentro da administração pública, fora o quê? Fora o servidor público. Pode ter um seletista? Pode. Ele pode ter um estagiário? Pode. Ele pode ter um MEI prestando serviço para a administração pública? Sim. Então, ele tem que conhecer o que vai envolver para a folha de pagamento e qual é a legislação aplicável, para que ele faça a informação correta nos eventos do e-social, para que ele não tenha dor de cabeça no futuro. Então, só por ter uma lei específica, ele já é uma gestão de risco. E aí eu tenho que estar em conformidade com o quê? Com a legislação. Não adianta eu pegar um prestador de serviço que é um autônomo, confundi-lo ele com um MEI, está prestando serviço para a administração pública, eu tenho que ver o enquadramento dele. Tenho que descontar dele algum valor, tem que contribuir sobre o que a administração paga a ele para o regime geral da Previdência Social, através da folha. Então, o que o governo fez? Através do SPED, que foi criado lá em 2007, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, o governo criou esse sistema chamado e-social, que é tão somente a digitação da folha de pagamento e da folha de pagamento de todos os trabalhadores, seja ele estatutário, seja ele seletista, todos aqueles envolvidos que estão dentro do setor público e do setor privado também. E ele integra o quê? Eu vou apurar se tem imposto de renda, eu vou apurar se tem INSS, eu vou apurar se ele tem FGTS. Então, olha só, dentro de uma administração pública, eu tenho que ter tudo isso. Então, a pessoa incumbida, responsável por fazer essa informação, ela tem que saber de tudo isso. E, por si só, o sistema, como tem uma legislação, se eu não fizer corretamente, eu vou ter um problema lá na frente. Eu vou ter problema lá de uma fiscalização, de uma multa, de o sistema não deixar ir adiante. Então, no setor privado, ele deixou apenas de ser uma obrigação acessória, por quê? Ele centraliza dados que antes eram enviados separadamente. Eu mandava uma RAIS, eu mandava um CAGED, que é do setor privado, eu mandava as informações da DIRF. Agora não, centralizei tudo. Então, ele deixou de ser obrigação acessória em razão do quê? O sistema permite cruzamento automático com a Receita Federal, com o Ministério do Trabalho, com o INSS, e ele gera também a rastreabilidade permanente das informações. Ele tem um começo e um fim. Ou seja, ele virou uma ferramenta de compliance, governança e controle de risco institucional. Por isso que é importante que as pessoas participem de treinamento para ver o que mudou, o que alterou, para que elas façam corretamente e evite problemas lá no futuro. Por quê? Hoje, o risco no e-social vai significar o risco da multa, o risco do bloqueio da CND e também o quê? A responsabilização do gestor. Então, hoje, o e-social deixou de ser uma obrigação acessória por tudo isso que eu falei e muito mais. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento, se atualizem com relação a isso e busquem as informações corretas para que envie também sem que haja esse transtorno no futuro. Tá bom. Professor, na verdade, o que a gente vê, o desafio é que, sei lá, na minha linguagem aqui, que o e-social ele junta várias caixinhas, né?
e antes elas estavam separadas. Aí, se o RH hoje trabalhar distante da contabilidade e do jurídico, não estiverem todos na mesma página, o sistema mostra isso na hora. Então, como que o senhor vê essa questão, esse desafio de juntar todas essas caixinhas, né, no e-social? Olha, desde quando criou-se o e-social, houve uma mudança de cultura para todas as empresas. E quando eu falo empresa, está aí o órgão público também. Com a implantação do e-social, não adianta ter aquele trabalho separadamente. Ah, não, a minha obrigação é de fazer a folha de pagamento, fiz a folha de pagamento, pronto, acabou. A minha informação com relação à área jurídica não tem mais essa ligação. Tem que ter. Hoje tem que ter essa reintegração. Não adianta cada um fazer o que é de direito, o que é responsabilidade de cada um desses, se não tiver essa integração. Olha só, não adianta você ter um setor que faz lá o cadastro do empregado, que não passa esse cadastro para alguém fiscalizar, que vai fazer uma folha de pagamento, que tem outra pessoa que é da área de segurança do trabalho que faz a informação de afastamento de um trabalhador, e assim por diante. E se não tiver um jurídico, para tirar as dúvidas disso. Então, hoje, não se tem mais esta situação de que não, cada um por si. Não, nós temos hoje dois sistemas, porque nós temos o e-social, que ele busca as informações decorrentes da folha de pagamento, da relação de trabalho, mas nós temos um outro sistema que é complementar, que é o chamado EFD-REINF. E por si só, quem faz a folha de pagamento é alguém da folha, do Recursos Humanos. Mas quem faz as informações no outro sistema complementar, que é o FD-REINF, quem é? A área contábil, a área fiscal. E na área também da área pública, nós temos um setor de contrato. Então, hoje, se eles não trabalharem lá, um apoiando o outro, um ajudando, não vai facilitar, não vai dar certo a implantação do e-social. Então, o que nós temos hoje é que tem que ter uma integração de todo o sistema, falarem a mesma língua, participarem. Eu mesmo, no final do mês dessa semana agora, eu vou dar um treinamento sobre a extinção da DIF, e quem que vai participar desse treinamento? Tem que participar o pessoal que faz FD-REINF, que é a área contábil, qualquer outro setor, né? E tem que participar o pessoal da Folha também. E se não, porque senão, quem faz da Folha, ele vai ter informação relativa ao e-social, e quem é da FD-REINF, ele não vai ter informação. E para que haja, não é extinção da DIF, é a unificação do sistema do e-social da FD-REINF. Então, Eu ia a empresa comentar, não. então, essa unificação de informações, ela ajuda, mas também se você, ela não deixa nada também escondido, né? Não, não deixa. Porque Não, vai aparecer, né? Se o não. cadastro está ruim, vai aparecer lá, o cadastro foi mal feito. Então, essa unificação ela é importante, mas numa prefeitura desorganizada vai aparecer o problema. Com certeza, com certeza. E pode não aparecer agora, mas vai aparecer. E não vai aparecer num tempo mais distante. Nós tivemos recentemente a implantação de todo o sistema do e-social, da FD-REINF, e que a fiscalização não era tão atuante. Agora é tudo online, então, da mesma forma que você manda sair incorreto, você vai receber a fiscalização e a atuação. Então, o problema e a facilidade que você tem aí de trabalhar em conjunto, né, com a integração de todos os setores, é de suma importância para que fale a mesma língua, coopere um com o outro, para que faça a informação correta e evite o risco no futuro. Isso não tem a dúvida. E trabalhando, né, Domingos, praticamente em tempo real as coisas, né? Não Em fica, tempo real. ah, não, você vai sair de férias, mas eu anoto depois, né? Licença, tudo tem que trabalhar em tempo real, né? Tem, em tempo real. Isso é por isso que você acaba tendo aqui uma governança, né? Porque você está informando tudo, qualquer dado que você tem agora, e vai ser bom, né? Porque lá no futuro, aquele dado que você tem registrado hoje, e sempre que eu falo, por exemplo, você vai fazer um laudo para ver se tem a obrigatoriedade de pagar insalubridade, um adicional de insalubridade, de periculosidade, ou falar que o trabalhador está exposto a um agente químico, físico ou biológico para assegurar o direito do benefício lá no futuro. E se ele for ingressar judicialmente, ou até mesmo se for pleitear um benefício, aquele laudo vai valer para ele. Fala, olha, não, esse laudo aqui, eu fiz o laudo, ele não tem direito. Então,
vai ser bom para ambas as partes, tanto para o trabalhador quanto também para o empregador, que aí no caso é o órgão público, né? E é que você falou, tudo tempo real, não tem que deixar para amanhã. Então, passou, não deixe para amanhã, você tem que fazer o que realmente está acontecendo e na hora que estiver acontecendo. Professor, quais as obrigações o e-social substitui e quais permanecem ainda com obrigações ainda remanescentes? A, o sistema do e-social ele foi criado para evitar exatamente o retrabalho que tinha na época. Ou seja, eu tinha que ter os dados da empresa, os dados do trabalhador e mandava a RAIS para o Ministério do Trabalho, eu mandava o CAGED para o Ministério do Trabalho, eu mandava a GFIP para recolhimento dos impostos e tinha lá todos os dados do empregado e os dados da empresa. Então, o que aconteceu? Um dos objetivos da criação deste sistema foi exatamente que aquelas informações que eu estou mandando em duplicidade para órgãos distintos, eu vou mandar tudo num único sistema chamado e-social. E com isso, ele deixou de ter a GFIP, deixou de ter o CAGED, que é o Cadastro de Admitido e Demitido, prefeito de Seguro-Desemprego, a RAIS e a DIF, que foi o último aqui, que nós temos desde o ano passado, 2025, ela deixou de ser enviada. Então, tudo agora é feito eletronicamente. Mas ainda existe aí o sistema da DCTF Web, que é para efeito de recolhimento, e também o fundo de garantia, que houve uma adaptação, que passou também a ser digital. Então, hoje que continua a DCTF Web e o FGTS digital, que é um sistema de recolhimento do FGTS para quem tem o FGTS, de uma maneira bem mais tranquila e rápida, né, com relação a esse tributo. Então, facilitou e muito para as empresas o fato de deixar de estar enviando em duplicidade essas informações, né, as RAIS, CAGED, DIF e assim por diante. Muito bem. Bom, se todo mundo tem acesso, então, a tudo, né, isso pode virar uma bagunça ou não? Depois ninguém sabe quem fez o quê, quando dá problema, né? Por isso que é importante o e-social, né? Então, quais as interfaces de acesso e os cuidados de governança você recomenda? A questão de perfil, de segregação, de rastreabilidade, o que que você recomenda nesse sentido? Bom, com relação a esta segurança que tem para as empresas, primeiro é o controle com relação ao envio, já que nós temos aí a legislação de proteção de dados, né? E nós temos também a que tem uma segurança com a informação desses dados. Então, o que que a gente tem e o que que a empresa deve fazer? E aí, quando eu falo empresa, o órgão público, né? Ele deve tomar muito cuidado com as pessoas que gozam desse privilégio ou que tenha esse certificado para estar enviando as informações corretas. Porque hoje você entra no acesso, né? Você vai estar informando tudo lá. Então, para que não haja risco, é que o órgão público teria que ter identificado e saber quais são as pessoas que têm acesso para estar enviando essas informações, tanto do sistema chamado e-social, quanto também do FDRINF, porque as duas informações dos sistemas distintos, eles vão formar uma base para que vai formar a base de cálculo para recolher através do chamado DCTF Web. Então, a garantia, a rastreabilidade que a administração pública teria que ter exatamente naquelas pessoas indicadas para fazer o envio dessas informações de maneira correta, né? Para evitar esse problema no futuro também. Tá certo. Professor, a realidade do município, ela, como você falou no começo, ela é bem plural, né? Você tem regimes diferentes, vínculos diferentes e mudanças frequentes também, né? E o sistema cobra ele consistência, como se fosse tudo padronizado. O município tem de tudo, tem estatutário, tem seletista, tem o temporário, que seria um regime administrativo ou regime especial, né? Tem os casos dos comissionados, e o sistema ele quer um padrão e consistência. E aí é onde que dá mais ruído, né? Então, nos eventos não periódicos,
onde mais dá erro no setor público? Nos estatutários, no seletista, nos temporários ou nos comissionados? Onde que dão mais problemas? Toninho, eu acredito que é um conjunto de fatores. Primeiro, eu ministro curso no país inteiro e eu vejo que falta por parte do município a edição de regras claras com relação a isso. Então, eu acho que o prefeito, o legislativo do município deveria se adequar a uma legislação, principalmente no que tange aqui aos trabalhadores temporários. Porque se ele é uma pessoa concursada, ele vai ser um estatutário ou seletista. Então, você tem regra própria, você tem um estatuto, você vai aplicar a CLT. No tocante ao trabalhador temporário, nós temos um grande problema, que é a falta de legislação editada pelos municípios. Aí nós temos lá na frente, com relação, nós estamos distante da capital, 500 quilômetros, eu só tenho poucos professores ali, eu faço um contrato de 1 ano, acabou aquele contrato, o ano letivo do outro ano se inicia, eu não tenho mais professores naquela região. E aí, o que eu faço? Eu recontrato. Aí, tudo bem, aí eu tenho que ver a legislação do temporário no que tange a isso. Então, se na legislação do temporário tem um interregno, né, entre o termo de contrato e uma contratação, ele já não vai poder contratar aquilo lá. Então, isso, primeiro, eu acho que isso é um problema sério que as pessoas que fazem o e-social têm. Isso é muito sério. Outra coisa, porque aí termina aquele contrato, ele contrata novamente, deixou de ser temporário. Aí nós já vamos ter problema com relação à decisão do STF, que não pode, ele tem que fazer aí um concurso para se adequar corretamente. Então, isso eu acho que é um grande problema. Mas só que um problema, eu estou lá no interior, o aluno precisa estudar, como que eu vou fazer? Bom, você vai tentar fazer de acordo com relação a isso. Então, isso eu acho que é uma regra. E eu acho que o temporário, a partir do momento que eu não tenho uma regra clara para ele, eu vou ter problema lá no judiciário depois. E os judiciários estão entendendo, tem algumas decisões que ele está se equiparando ao seletista. Então, eu tenho que ver, tem fundo de garantia? Não tem, então eu vou pagar. Então, uma coisa que eu acho é o temporário. No tocante a um tipo de contratação que eu vejo, é você identificar quem que você tem trabalhando lá. Bom, se é o temporário, eu sei. Se ele é o seletista, eu sei. Se ele é o servidor, eu sei. E se ele contratar um autônomo, eu posso, a administração pública, contratar um autônomo? Pode. Aí eu tenho que saber a regra, aquela pessoa, que regra que eu vou aplicar? A lei do regime geral da Previdência Social. Eu posso prestar serviço para a administração pública? Posso. Tudo bem. Aí ele tem que identificar se essa pessoa ele é um MEI ou se ele é um contribuinte individual, um trabalhador autônomo. Por quê? Porque se ele for um trabalhador autônomo, não for cadastrado como MEI, eu tenho uma tributação diferente, eu tenho um custo diferente. E se ele for o MEI, dependendo da atividade dele, ele vai para o e-social. E dependendo do ofício que ele é cadastrado no MEI, ele não vai. Então, isso eu acho que é uma dificuldade muito grande. E acho também que é uma dificuldade muito grande para a administração pública as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Nós temos que diferenciar esse trabalhador autônomo, esse empregado, porque aí eu não vou para o regime jurídico, eu vou para o regime previdenciário. E no regime previdenciário da Lei 8.212, eu tenho que ver como se enquadra como trabalhador autônomo, como empregado perante a legislação do INSS. Por exemplo, o cargo em comissão. O cargo em comissão, ele, para efeitos jurídicos, ele não tem uma legislação própria, ele não é seletista nem servidor. Mas para efeito previdenciário, ele pertence ao regime geral da Previdência Social. Mas qual a condição, qual a qualidade? Como empregado. Então, eu tenho uma tributação diferente, eu tenho um recolhimento diferente, e em razão disso, dele ser empregado, eu tenho que fazer uma CAT para ele se acidentar. Então, olha só quantas situações que eu tenho. Eu acho que a dificuldade para a administração pública é de fazer todo esse enquadramento. É dele pegar, dentro de um prazo de 1 mês, para eu elaborar a folha de pagamento, ver todas as pessoas que prestam serviços que não são aquelas regularmente, tal como quem? O servidor público, tal como o seletista, que eu já tenho temporário. Então, a dificuldade que eu vejo
exatamente neste sentido, que para a administração pública tem que ter um conhecimento muito mais amplo de quem faz o e-social da área privada. Ele só tem que conhecer CLT e o regime geral da Previdência Social. Enquanto que quem faz da administração pública tem que ter um conhecimento vasto para dominar tudo isso. E é o dia a dia, o que você falou. A informação tem que ser hoje, não pode ser amanhã. O conhecimento dele tem que ter hoje, não adianta deixar para amanhã para tirar dúvida. A dificuldade é essa. Por isso que a contabilidade, tesouraria e o setor de RH tem que conversar, porque às vezes lá na folha de pagamento ele não sabe que a prefeitura contratou uma pessoa autônomo para trabalhar, né? Então esses setores têm que conversar. Ou Bom, vamos lá, o setor de no- contrato também, né, Toninho? também de contrato também, verdade. Que ele que faz o É, contrato, eu contratei, ele tem que sim, saber já falar. é, Esse é, não é. Tem que ter esse é, contato mesmo. sim. Professor, nos eventos periódicos, o que mais derruba transmissões e como que a gente pode organizar rotina para reduzir erro? Porque na prática o problema raramente é só um arquivo que não transmitiu. Geralmente é falta de rotina, de conferência prévia e de integração entre folha, contabilidade, setor de contratos e assim por diante, né? Então, o que é que mais derruba aí esse fechamento do envio? Você fala nos eventos periódicos, né? Bom, Periódicos. é, eu vou só falar a separação deles aqui. Eventos. O sistema do E-Social ele dividiu em vários eventos. Os primeiros eventos, e é necessário para você ter uma folha de pagamento. Eu tenho que ter dados de quem? Da empresa. Então, o primeiro evento são os dados da empresa, que é o S1000. Então, os dados da empresa, o que ela faz, o código FPS dela. Então, daí eu já tenho um empregador. Então, aqueles dados lá, eles não mudam. Aí eu tenho que ter os dados de rubricas também, que isso é importantíssimo. Fora isso, eu tenho que ter aquelas pessoas que são chamados eventos, não, os eventos não periódicos. Eu não admito todo dia, ainda principalmente na administração pública. Né? Eu posso ter trabalhador, mas não faço concurso todo mês. E tem aqueles eventos chamados os periódicos, aqueles que acontecem tudo, que é a folha de pagamento. Bom, eles estão interligados. Então, se eu tenho uma informação que é os eventos iniciais, os dados do empregador, eu tenho lá. Eu tenho que ter os dados do trabalhador. Ok? Então, os dados do trabalhador é importante? É importante, porque se eu tenho filhos, se eu sou separado, vai mudar minha base de imposto de renda. Se eu pago salário, se eu tenho salário família, então o cadastro do trabalhador é importantíssimo. Se ele mudou de endereço para efeito de um acidente de trabalho, isso é importante. Então, os dados que eu tenho lá do cadastro do empregado é importante. Mas aí, passando para os eventos periódicos, aqueles que acontecem mês a mês, primeiro, eu tenho lá o chamado S1200, que é a folha de pagamento. Folha de pagamento de quem? De quem é do regime geral da Previdência Social. Então, o governo ele já separou. Eu vou fazer a folha de pagamento por regime geral, que é o S1200, e o regime próprio do 1202. Mas aonde que está o alimento principal disso? No eventos iniciais, que é as rubricas. Então, não adianta nada o prefeito criar um benefício e ele interferir na competência tributária da União e falar que aquele benefício, que aquele valor que ele está pagando não tem incidência de imposto de renda, que não tem incidência de contribuição previdenciária. Ele não tem competência para isso. Então, agora, se você faz o evento Rubricas, que é o S1010, e lá ele está perfeito, é só você separar o 1200 e o 1202, quem é do regime geral, quem é do regime próprio. E aí fica fácil para você fazer isso. E uma vez feito isso, você não tem problema. Agora, da onde advém os maiores erros? Do quadro do evento 1010 das rubricas, que eu vou fazer a incidência incorreta, que quando eu faço lá do evento S1000, que é um evento inicial, eu tenho a incompatibilidade com o FPAS. A prefeitura recolhe no 5 FPAS 582 e eu estou recolhendo um outro código. Eu estou recolhendo a mais. Ou o cargo cadastrado sem vínculo adequado. Por exemplo, há um problema muito sério com relação a quem? Ao conselho de tutelar, a pessoa
E o Conselho tem férias de 13º, mas ele é empregado perante a Previdência Social? Não. Ele é considerado como trabalhador autônomo. Se eu fizer o cadastramento dele errado, eu vou pagar férias, o sistema vai ler o quê? Que ele tem folha de pagamento, que eu tenho que contribuir os 20%, segurança de trabalho terceiro. Então, este enquadramento vai me levar a ter um problema lá sério lá no futuro, assim como o S1010 de rubricas vai ter esse monto importante, porque o 1010, o 1200, 1202, ele é reflexo do quê? Da informação do 2 e 200, da informação das rubricas, e vai ser a minha folha de pagamento. Agora, tem um outro importante item, que é o S1210, porque o S1210, ele quer saber a data que eu paguei aquele trabalhador. De repente, eu não tenho dinheiro para pagar esse mês, eu divido aquilo. Só que o sistema vai ler. E para efeito dessa leitura, é para efeito do imposto de renda, da DIRF. Então, o S1210 é muito importante hoje. E nós estamos falando de um sistema do E-Social, do evento do E-Social. E te digo mais, Toninho, a Previdência, o sistema do E-Social tem um outro evento que é importante, o S2300, que é aquele trabalhador sem vínculo. Como eu falei para você do Conselho da Tutelar, ele vai lá no S1200. A Prefeitura tem um outro evento importante, que é o S2400. Se ela estiver pagando um benefício, por exemplo, ela teve um problema lá com o prefeito, ele estava em viagem a serviço, faleceu, está pagando uma pensão para ele. Essa pensão tem um evento separado, que é o 2.400. Então, para a administração pública não é fácil. Então, esses eventos periódicos, o que eu acho de suma importância é o S1010, que é das rubricas, o 2.200, que são os dados para quem tem vínculo, o 2.300 sem vínculo, e o 2.400, caso a prefeitura estiver pagando aí um benefício, né, para um prefeito, alguém nesse sentido. Então, é muito relevante e muito abrangente para a administração pública. Mas tudo isso, Toninho, no dia 26/3, a gente vai Não expor. vai dar para esgotar o assunto aqui, Não né? dá, Mas não chamar a dá, não dá. atenção realmente no dia 26 você vai estar falando o dia todo sobre esse tema. O Domingos, antes muita coisa ela era concentrada em uma obrigação anual, né? Agora o jogo é outro, é mensal, contínuo, né? E qualquer inconsistência vai acumulando risco e pode gerar multa e também retrabalho. Antes muita coisa ficava lá para a DIRF, né? Lá na frente. Agora é mês a mês e qualquer inconsistência vai acumulando e também vai aparecendo multas, retrabalho, dor de cabeça. Como é que fica essa migração da DIRF para o E-Social e do FD-Reinf, quando necessário, né? E o que é indispensável para evitar multas, inclusive com o Fundo de Garantia Digital? É, isso é importante, é engraçado. A gente fala que você tinha uma informação que era anual, né? Hoje é dia 23, no final de semana que vem, encerra o mês, era o prazo para entregar a DIF. E a DIF foi extinta? Não. Aquilo que você tinha uma informação no documento à parte, informe de rendimento, que você mandava lá para todas as empresas que você reteve ou não imposto de renda, agora está tudo dentro do sistema do E-Social. Pois bem, e o que eu tenho que me preocupar dentro do sistema dessa migração da DIF? Exatamente o que a gente está falando. É uma informação diária, aquilo deixou de ser anual, ela está sendo mensal. E o que mensalmente eu tenho que me preocupar? Os dados relativos que vai impactar no imposto de renda. Sabemos que para o município, o imposto de renda retido fica como receita para ele, mas ele tem que fazer isso corretamente. Então, vamos voltar para a folha de pagamento. O que vai impactar no imposto de renda na folha de pagamento? Primeiro, os dependentes. Primeiro, se ele ganha um valor que está sujeito a imposto de renda. Segundo, o que vai modificar isso? Se ele tiver dependente de imposto de renda. Então, cabe a ele, cabe ao setor da folha de pagamento cuidar disso. Eu tenho dependente de imposto de renda? Tem. E quando que ele se tornou dependente? E aí que eu estou falando que é mudança de comportamento, é mudança de cultura. O meu filho nasceu há 3 meses atrás. Bom, então ele é dependente de imposto de renda há 3 meses atrás. Você vai entrar agora no sistema, vai colocar ele como dependente lá atrás? Depende. Então, olha só, se eu sou o gestor
da folha de pagamento, né? Sou o secretário da administração, tenho que saber disso, eu já vou baixar uma portaria dizendo, olha, nasceu o filho, você tem que trazer tal data para inserir como dependente do imposto de renda. Porque aí eu estou pensando como prefeitura, vai entrar corretamente o que é meu, em termos de receita. Então, o gestor já tem que passar uma portaria dizendo, tem tal data. Ah, mas se você não trouxer, eu não vou pagar a multa retroagindo, abrindo o sistema da folha de 3 meses atrás para incluir, se eu tenho passado isso. Então, aí eu vou fazer o 2 e o 200. Aí, o sistema, o 2 e 300 que eu falei, imaginemos que uma, uma pessoa, um membro do conselho tutelar tem um salário, não sei, tem lá um valor que recebe de 7 mil, está sujeito a imposto de renda. Tenha filho, ele está no 2.300, então eu tenho que monitorar, eu tenho que zelar por isso também. Para quê? Para que faça corretamente. O 2.400 também ele pode ter o imposto de renda lá, de um benefício lá que ele está pagando. Então, eu tenho que ajustar os 2.200, 2.300, 2.400. Aí, eu fazendo esses ajustes, eu vou ter que verificar, vai na folha de pagamento 1.200 e o 1.202. E o 1.210 é para efeito de pagamento do imposto de renda. Agora, o que eu tenho que fazer isso? Aí, mais uma vez, eu vou ter que ter uma classificação correta das rubricas que estou pagando. A parametrização precisa do imposto de renda com base nisso que eu estou falando, né? O envio é mensal e contínuo e um controle rigoroso de retificações. Ou seja, eu vou ter que estar fazendo isso, tem tempo para. E aí, o que nós temos hoje? O controle passa a ser mensal, contínuo e cruzado automaticamente. Como que ele vai ser cruzado? Por que o imposto de renda dele está menor aqui? Porque tem um dependente lá. E onde que eu informei? No 2.200. Então, esse que é o problema. Agora, o que você vai ter de impacto caso você não faça isso, não reveja isso mensalmente? Você vai ter a classificação incorreta das rubricas, né? Ou melhor, o risco de uma multa, o risco da inconsistência fiscal e o risco da responsabilização do gestor. Então, a consequência, assim, e olha só, eu acredito que a fiscalização e a autuação do E-Social ela não está vindo mais rápida para a administração pública, que foram os últimos órgãos, né, a fazer o envio dessas informações, mas eu acho que com o tempo ela vai estar verificando. Então, o que vai e só para finalizar, o 1.210 é onde que ele vai ter o controle de toda verba que um trabalhador receba que poderá ter imposto de renda. Por exemplo, ele está recebendo salário, vai no 1.210, houve uma rescisão, vai no 1.210, houve uma rescisão, pelo menos do Conselho Tutelar saiu, vai no 1.210 também. Então, tudo aquilo que é possível ter uma busca de retenção do imposto de renda vai passar para o S.1210. Então, é de suma importância. Só que o 1.210 ele é consequência das informações feitas anteriormente. Então, você tem que cuidar daquilo que vai impactar na sua folha de pagamento e vai no 1.210. Pessoal, vocês devem estar com dúvidas, né? E é normal que fique com dúvida, né? E fala, bom, e agora? Qual é o passo a passo, né? Eu nem falei de layout aqui, que eu ia comentar um pouco de layout, mas vamos deixar isso daí para o dia do curso. Bom, o professor Domingos Vasco vai ministrar o curso na GEPAM, né? No dia 26 de março, vai ser um curso online, das 9 às 12, das 14 às 17, né? Então, você pode fazer inscrição lá no site da GEPAM, www.gepan.adm.br. Você assiste o curso, né, ao vivo, correto? Mas também esse curso ficará gravado depois, mais para 15 dias, quem quiser acompanhar, perder alguma coisa, tá bom? Eu queria aqui agradecer o professor. Também, professor, deixar aí as suas palavras finais e para a gente poder, então, encaminhar para a finalização do nosso programa. Bom, eu quero agradecer aqui a GEPAM pelo convite. Sempre que tiver que houver necessidade, estou à disposição. Quero fazer um convite especial ao pessoal da área de imposto de renda, ao pessoal da imposto de renda, ao pessoal da administração pública responsável pela elaboração da folha de pagamento, que faz o envio do E-Social. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao sistema do E-Social, às novidades que nós temos, às atualizações, principalmente agora na migração da DIF para o sistema do E-Social, fazer um convite para vocês. Façam inscrição no dia 26 de março, né? Estaremos aqui ministrando um curso sobre o E-Social para a administração pública. Vocês poderão tirar qualquer dúvida e que a dúvida que pode ser sua pode ser de várias pessoas. Então, entre em contato, faça sua inscrição, que será um curso Bom, bem aproveitado para vocês.
Pessoal, deixo aqui o convite para o nosso próximo programa, episódio, né, Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado para falar de tema que é relevante, de interesse da administração pública. Tá? Acompanhe a GEPAM pelas redes sociais e saiba quem vai ser o nosso próximo convidado e também o nosso próximo tema. Uma excelente semana a todos e até o próximo episódio. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.